vida, ela tem começo, meio e fim. Olá, seja bem-vindo a mais uma live do Projeto Mais Consciência. Vem cá, como que você se sentiria se descobrisse como pode viver bem o seu dia a dia e ainda garantir conquistas lá do passado, recuperar, né? Porque tudo isso é possível. Você acredita que isso é possível? Quer saber mais? Fique com a gente até o final. É um prazer estar aqui mais uma vez reunidos, né? Com essa alegria de poder estar passando informações que são relevantes, que podem ajudar todos a se ajustarem de uma forma melhor, né? Maravilha, isso mesmo. Então vamos que vamos, né, gente? Nós vamos falar dos ciclos da vida, da maneira como a numerologia pitagórica nos mostra, que é para que a gente possa entender que a vida ela tem começo, meio e fim, né? E no começo, meio e fim tem tudo ali marcadinho para a gente viver, e se a gente souber entender, nós poderemos ter bastante sucesso, né? Saúde, alegria, porque tudo depende da gente entender, conhecer e entender as coordenadas da nossa vida. Segundo Pitágoras, os números, eles têm informações ocultas, né, que estão reservadas ali para a gente entender como vai viver. Quer dizer, todo o nosso programa de vida, quando nós nascemos aqui, ele vem codificado nisso que nós chamamos de mapa numerológico natal, né? E aí, esse programa, ele é prontinho, basta que a gente compreenda o que cada número ali está querendo dizer, cada letra do nosso nome, né? Porque a gente pega cada letra e transforma em um número, e ali tem uma série de significados. Assim, nós, então, já temos esse programa prontinho para viver, a gente não precisa esquentar a cabeça com nada, basta seguir aquilo. Aí, naturalmente, a gente precisa compreender cada atributo que cada número tem para que a gente entenda como é que a gente deve viver, né? Então, todo número tem suas características que são ocultas. Ocultas quer dizer o quê? Que a gente ainda não as descobriu. Elas podem deixar de estar ocultas. E, felizmente, no último século, o que aconteceu foi isso, né? Muitos véus começaram a ser tirados e tantas informações, elas foram chegando para nós, e hoje em dia está até bem divulgado assim, né? Esse conhecimento, e muita gente aprendendo, e muita gente usufruindo e se ajustando na vida, e isso é belíssimo, que é o que nós queremos ter, né? Então, nas 2 últimas semanas eu falei sobre a missão de vida e falei sobre a alma nossa, né? Que cada um de nós tem esses 2 números aí, quem eu sou e o que eu vim fazer, eles são bem determinantes, e nós precisamos realmente conhecê-los, né? E entender quem que eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo. Então é tudo muito claro a hora que a gente entende o que um número significa. E Pitágoras explicou também que a vida, além de ter, né, de ser coordenada assim por um programa cheio de números, né, codificado através dos números, a vida acontece também por meio de ciclos. Porque aqui na matéria a gente conta com o fator tempo, né? Então tem começo, meio e fim, e cada ciclo, no caso de a gente considerar pela numerologia pitagórica, o mapa numerológico, são 3 ciclos maiores por volta de 28 anos cada um. Então, na verdade, a gente teria em torno de 80 anos para viver essa existência, né? Garantidos. Mais ou menos, ou até ir antes disso, depende de como a gente vai estar vivendo o nosso mapa, nosso programa. Por isso, a grande importância da gente conhecê-lo, né? Então, como são ciclos, né, um atrás do outro, então significa que para que o segundo aconteça bem, eu tenho que ter vivido o primeiro bem também. Então, se lá no primeiro, por exemplo, a vida humana ela é cheia de problemas ocasionados pela infância, né? Desde o útero, as experiências no útero materno, as experiências até os 7 anos de idade, elas são tão marcantes. Alguns falam que até os 3 anos a gente já tem
a personalidade formada com tudo copiado dos familiares e dos responsáveis, né, pela nossa educação. Então, tudo que povoa aí a nossa mente, de bem, de mal, vem dando entrada em nosso ser desde o útero, né? E muitas vezes a nossa infância, ela não é passada como é marcada. Tantas coisas acontecem porque nós temos o livre-arbítrio e nós podemos errar à vontade, né? Porque o livre-arbítrio só serve para isso, para a gente sair do programa certo e fazer o que não é para fazer. Ou fazer parcialmente, ou até bloquear, né? Ou fazer demais. Todas as vezes que a gente pratica demais uma energia, a gente vai cair no negativo dela. E não é como não ter colheitas, né? Então, diante de todas essas informações, é da maior importância que a gente esteja sempre elucidando, passando as informações, né? Porque o que liberta uma pessoa é conhecimento, é informação. Porque desde que a gente esteja seguindo um caminho e tendo colheitas negativas, só tem uma leitura isso, que a gente está vivendo errado, não é? A gente não compreendeu quais são as nossas premissas e também, como eu disse, por todas as experiências da infância e tudo mais, né, a gente acaba vivendo errado. Então, o que acontece? Quando a gente chega na idade adulta, a gente não amadureceu, a gente está muito infantil e assume o ciclo produtivo com muita infantilidade. É óbvio que vai dar zebra, né? E a colheita, então, que seria o terceiro ciclo, no geral, ela é decadente. Ela é decadente porque é normal envelhecer decaindo? Não, envelhecer é super normal, mas a decadência não. A decadência acontece em decorrência de uma vida errada. Eu sempre falo isso para vocês, né? Para que todos se alertem e comecem a perceber que a gente pode mudar o jogo. Eu falo da minha experiência porque eu cuidei dos meus pais, né? E meus pais, eles até os 85 anos, todos dois estavam bem lúcidos. Curiosamente, a partir dos 85, tanto ele quanto ela, cada um na sua época, né, começaram a dar sinais de demência. E a minha mãe chegou a desenvolver Alzheimer. Então, eu cuidando e reparando aquilo. E, gente, é muito difícil cuidar de uma pessoa que não está mais falando, porque a demência, o cérebro vai diminuindo. E meu pai, eu creio que ele entendia, mas ele não conseguia mais se comunicar. Então, a gente não sabe se está com frio, se está com calor, né? Se comer um pedaço de bolo, por exemplo, se quer repetir. Ou se a gente está oferecendo algo no almoço e a pessoa não está gostando. Mais ou menos a gente conhece o gosto da pessoa. Então, se está com sede, se não está com sede, se quer dormir mais, se quer levantar mais cedo, você não sabe de nada, se precisa ir ao banheiro, né? Então, um dia eu saí para caminhar com meus pais pela manhã, a gente já tinha andado assim uns 4 quarteirões, ele falou, nossa, mas vocês nem me deram tempo de ir ao banheiro. Então, eu falei, meu Deus, né? Que coisa difícil. Naquela época ele ainda se comunicava, mas e depois que ele parou de se comunicar? Então a gente não sabe de nada. E eu fiquei observando essas coisas, vendo o sofrimento que era para eles, que era para mim, né? A gente não entender se está agindo certo, se está agindo errado. E aí eu vi que lá nos 85 eles começaram a decair, né? E eu comecei a fazer minhas pesquisas sobre por que, né, a gente decai e a gente tem uma série de enfermidades que não eram previstas. Não há previsão de enfermidades, né? Quando as pessoas têm acúmulo de energia, às vezes tem o mesmo número 3, 4 vezes, no mesmo ciclo, ela tem muita energia de um número só. Pode ser que essa energia concentrada, se ela não é expressa, né? Se ela não é vivida, ela pode ocasionar alguma enfermidade. Então, tudo a gente precisa estar conhecendo para evitar possíveis enfermidades, possíveis desarranjos no corpo
que vão trazer prejuízos para nós, feito um diabetes, né, uma pressão alta, essas coisas todas que a gente vê os velhos carregando. Gente, o que eu descubro nos meus estudos? Eu sempre falo isso com vocês também, vou repetir mais uma vez, né? Então, nós comemos errado, nós temos hábitos errados alimentares, comemos muitas coisas que prejudicam, né, o nosso organismo. E relacionados com a demência tem o glúten, a falta de vitamina B12 e alguns outros nutrientes aí, e o magnésio e vitamina D também. Então, essas vitaminas, elas são tão básicas para o funcionamento do organismo humano que a gente precisa estar ciente delas e cuidar, né? Assim, o que eu descobri? Que o idoso, às vezes, ele está com a demência porque está carente de vitamina B12. Porque com a idade, como as pessoas já não vivem bem, já não têm os melhores sentimentos, são carregadas de trauma, ainda tem uma alimentação errada e tóxica, facilmente o organismo começa a ficar desnutrido, né? Porque a gente come muita coisa, mas não come coisas nutritivas, especialmente hoje em dia, que tudo é muito processado, muito armazenado, a gente não come nada fresco. Então, o organismo começa a ficar sem nutrientes e ele vai decair. Eu observando, então, todas essas coisas, comecei a estudar. O que eu descobri? Se a gente usar diariamente na alimentação óleo de coco, açafrão, vitamina D, complemento, né? Vitamina D e o magnésio e a B12, a gente não vai envelhecer não, né? Eu mesma, quando retirei o glúten, eu já comentei muitas vezes, comento novamente, que isso a gente não pode deixar de falar. Uma semana que eu estava sem comer glúten, a diferença que era, o pensamento positivo, ele ficava mais no meu cérebro, né? Com o glúten, essa região aqui, ela fica meio que emborrachada, os intestinos também, né? E aí, o que acontece? O aparelho digestivo, ele não vai funcionar corretamente, os intestinos vão ficar com aquela camadinha emborrachada, né? Eu não sei se é assim, mas é o jeito que eu consigo entender e passar. Ele não absorve inteiramente os nutrientes, e então isso tudo está relacionado com demência, com todas as doenças neurológicas, Parkinson e todas essas doenças também, por exemplo, esquizofrenia, autismo, tudo isso é relacionado com a ausência de B12, com a ausência de vitamina D, né, e magnésio. Então, se não sabe como fazer, é lógico, a gente vai procurar um nutrólogo, porque ele vai saber as dosagens dessas coisas todas e vai, então, conduzir a gente para a melhor dieta, né? Raquel, eu sou mais ou menos vegetariana. Por que eu digo mais ou menos? Porque, eventualmente, eu sinto necessidade de comer, por exemplo, peixe. Né? Então, no geral, eu não como produto animal, justamente também pelo crescimento da espiritualidade, porque o corpo, ele precisa subir na sua vibração. E na medida que a gente usa esses alimentos que ainda são de carnes, né, de animais, ovo, todas essas coisas, tudo isso ainda tem a vibração animal. Se a gente está num momento de dar um salto espiritual, seria conveniente ir deixando, né? Mas eventualmente eu sinto necessidade de comer e eu acredito que aí pode ter alguma necessidade de nutriente do organismo, né? Então eventualmente eu como uma sardinha, um peixe ensopado, né? Um ovo, mas carne eu não dou conta mais, nem de frango, nem de porco, nem de uma carne vermelha realmente, eu não dou conta mais. O que me aconteceu, né? O meu corpo, ele ficou mais leve e a minha mente também. E a mente ficar mais leve, mais positiva, foi muito interessante. Quer dizer que esses alimentos muito tóxicos, eles nos pesam, né? Eles nos tiram esses hormônios, que a gente chama os hormônios da felicidade, né?
porque o cérebro não recebe lá a dopamina que precisa, a serotonina, as endorfinas, tudo isso, que é muito importante que a gente tenha, né, para viver bem. A minha amiga Aureliana, realmente há muito tempo, né, amigo, você tem já se ocupado com alimentação e tem conseguido aí resultados bons, né? Eu, depois do magnésio, gente, o magnésio foi antes de magnésio e depois de magnésio. Porque o magnésio é responsável por mais de 300 funções. A vitamina D só no sangue são mais de 150 funções ela tem no sangue. Então nós precisamos de ter uma nutrição adequada, né? Raquel, tá cheio de pessoas naturalmente não querendo mais a carne, especialmente a vermelha. Então, é assim, o crescimento espiritual, ele é de dentro para fora, né? Então, essas coisas começam a chegar à nossa consciência e a gente começa a avaliar, né? E em algum momento a gente acaba compreendendo com clareza e abandonando. Eu só digo o seguinte, não entre em sofrimento por causa disso, porque não é pedido para nós entrar em sofrimento. É pedido para nós a conscientização. À medida que a gente vai se conscientizando, a gente vai trocando os nossos hábitos. A mesma coisa é a questão do conhecimento numerológico. À medida que a gente vai tomando conhecimento, né, dos números, das suas qualidades e desse programa que a gente nasce com ele, já que a vida humana é organizada e a gente tem o plano para seguir, porque cada um tem uma série de coisas para fazer. Então, isso é a coisa mais inteligente possível, é cada criatura nascer com o seu programa, né? Para não ficar um monte de gente fazendo a mesma coisa e várias áreas lá sem ter ninguém para fazer. Então, um pouquinho que a gente pensa, a gente entende que isso é muito pertinente. Então, nós temos essa necessidade de ter esses conhecimentos, não é? E de aplicá-los também, porque a gente ter um conhecimento, receber uma informação e não transformou essa informação em atitude, o que vai nos acontecer? A gente vai ficar com uma energia parada no organismo. Isso adoece demais. Então, no geral, a gente é daquela turma que sabe, mas não faz. Aprendeu, mas não pôs em prática. E a energia parada, ela vai nos adoecer. Isso é a coisa mais fácil de constatar. Como assim, Cristina? É só reparar a vida de todo mundo. Né? A gente estuda, a gente tem diploma, a gente muitas vezes não sai do lugar. Eu fiquei empacada na minha vida um grande tempo, porque eu não sabia para que lado que eu ia, devido a escolhas erradas que eu fiz a certa altura. Mas aí eu vou estudar meu mapa e eu deparo lá com os ciclos e eu reparei que no meu primeiro ciclo alguma coisa ficou errada. Por exemplo, uma informação para todo mundo. Até os 28 anos, não se casa, não se tem filho e não se assume já de cara uma profissão para a vida inteira. Porque até 28 anos é um período formativo, que é o primeiro ciclo da vida. O que me aconteceu? Eu, como sou de junho, eu tive o meu primeiro ciclo regulado pela vibração da família, que é o número 6. Então, naturalmente, eu tinha gosto de estar com a família, né? Eu prezava muito o lar, conviver com as pessoas, com os irmãos, com os pais, com os primos, os tios, né? Tudo isso era muito importante para mim. Isso fez com que eu tivesse desejo de criar família. E eu me casei aos 24 anos. Então, primeiro erro do meu ciclo formativo. Eu não tinha essa informação que a gente não cria família até 28 anos, porque a gente ainda está em formação. Não é adequado. E todo mundo tem filho. Hoje em dia, com 10 anos, já tem gente tendo filho, 12 anos, 15, né? Tudo errado. Eu conheço uma pessoa que aos 30, aos 33, ela era avó. Já pensou? A avó com 33, quer dizer, ela teve filho lá com seus 15 e a filha de 15 também teve seu filho. Então, tudo errado, é muito desequilíbrio, as pessoas não têm noção, ainda não amadureceram o suficiente, né? Aí o que acontece? A gente passa para o segundo ciclo
já com algo pelo livre-arbítrio feito errado. E os meus filhos nasceram, a minha filha nasceu, eu estava perto de 28 anos, e o meu filho nasceu, já tinha completado, já estava com mais de 28, né? Então, justamente na hora que sai do meu mapa, a vibração de família. Pode uma coisa dessa? Né? Então, eu não devia nem ter me casado e nem ter tido filho até essa idade, e nessa idade sai a vibração de família e eu estou lá com a família e deixo toda a minha vida cuidando, né, do lar e das crianças. Livre-arbítrio. E o resultado, um tremendo desequilíbrio, que eu custei para sair dele, né? Então, olha a importância da gente entender os ciclos da vida, cada um tem sua função, e a gente deve viver aquele ciclo para cumprir aquela função. Aí a gente está preparando o segundo ciclo. Agora, outra coisa interessante, olha só. Muitas pessoas não têm uma passagem tranquila de um ciclo para o outro. Por quê? Porque vai mudar 1, 2 ou 3 números nessa mudança de idade aí. E então, muitas vezes a mudança é radical e a gente custa para entender que saiu, no meu caso, o número da família, né? E entrou o número de correr atrás de ganhar dinheiro. E eu, trancada dentro de casa, cuidando de filho, eu tinha que estar trabalhando para ganhar dinheiro. Agora imagina o tamanho do desequilíbrio que isso gera, né? Paralelamente, eu tinha que estar praticando a espiritualidade, mas eu não estava, né? Porque eu fechei a vida para ficar lá cuidando. Então foi um desequilíbrio muito grande também, não só por ter errado no primeiro ciclo, quanto por, ao passar para o segundo, que era bem diferente do primeiro, e aí eu não conseguia me adaptar com aquilo, porque eu estou amarrada lá com o ciclo anterior. Então vocês conseguem perceber a gravidade da situação, da gente ir vivendo a Deus dará, porque todo mundo faz assim, a gente tem que fazer também? Não pode ser, né? E aí, o ciclo produtivo é onde a gente já está pronto, se tudo correu direitinho no primeiro ciclo, né? A pessoa não se casou, não teve filho, estudou tudo que precisava, se formou, né? Também emocionalmente venceu seus dramas, aí parte para a vida adulta com equilíbrio e com preparo, né? Muito interessante, né, minha amiga? Realmente. Então, se eu chego para o ciclo produtivo, eu, Cristina, sem a família, né, e sem o lar para cuidar, eu estaria envolvida durante esse tempo todo com negócios, ou com empresas, ou com gestão de pessoas, ou com gestão de negócios, ou com as duas coisas, que era o previsto para eu fazer para cumprir a minha tarefa. Então, se eu tenho essa tarefa de trazer para o mundo informações que façam com que esse mundo melhore, que as pessoas se organizem de forma melhor por causa desses conhecimentos que eu venho trazendo, no meu segundo ciclo eu tinha que estar trabalhando em grupos grandes, né? Para poder promover a passagem dessas informações e conseguir diminuir as diferenças entre os diferentes grupos, né? Grupos sociais, grupos étnicos, grupos culturais. Então, olha o tamanho dessa tarefa e olha que eu precisava de ter base financeira para fazer isso, né? E eu passei grande parte do período produtivo em desequilíbrio e grande parte me recuperando. Então, não foi aquele segundo ciclo previsto. Agora, quando eu chego aos 56, né, muda alguma coisa, muda pouca coisa, mas aí eu já tinha despertado. Quando eu completei 56 anos, gente, foi tão interessante como que clareou na minha mente uma quantidade de coisas, né? É como se a minha maioridade tivesse chegado ali, abriu assim, né? Então foi a partir dos 56, eu já tinha feito os cursos de numerologia, já tinha feito uma série de outros cursos
de espiritualidade, né, que já tinham me aberto a consciência e me preparado, aí que eu comecei a trazer para as pessoas, né, tudo que eu já deveria estar trazendo desde lá do ciclo produtivo. Então eu estou recuperando no meu terceiro ciclo, que é o da colheita, todo o meu segundo ciclo. Olha que interessante, né? Então isso é uma coisa muito bela, porque aquele segundo ciclo onde eu estava com certa depressão, né, com aquele problema de pele muito agravado porque não me expandia, né, quando a pessoa não se expande, ela está com muita energia para se expandir, não se expande, a pele vai contar, né, então essas doenças todas de pele, né. Eu estou resolvendo meus traumas agora com 35. Nossa, Raquel, que beleza, porque se eu tivesse resolvido os meus com 35, eu teria arrasado no meu ciclo produtivo, né? Mas não, eu estava em desequilíbrio. Mas por outro lado também, eu olho para trás e falo, gente, na verdade, eu passei por um processo de iniciação espiritual, né? Porque pelo fato de ter vivido errado o programa que estava marcado lá para mim, foi uma puxada de tapete muito grande. E eu tive que me voltar a descobrir os mistérios da vida para entender o que é que tinha me acontecido. Então, eu resolvo achar que está tudo certo, porque caso eu não tivesse feito nada disso, eu poderia ter continuado uma vidinha mais ou menos e não ter tido a necessidade tão premente de despertar, né? Então, olha a beleza que é também a gente se harmonizar com os nossos erros e com os nossos ciclos do jeito que eles aconteceram. Não tem importância. Tem importância que agora, com a idade que eu tenho, que vocês têm, né? Se a nossa vontade é grande, aí isso, então, é maravilhoso, né? A gente tem plenas condições de se resolver a hora que se conscientizar. A necessidade que eu tinha de achar a saída era tão grande, não era nem desejo mais, era realmente uma grande necessidade. Então, por isso que eu venho falando todas essas coisas com vocês, né? Para que vocês despertem, se alertem, busquem conhecimento e, de preferência, que busquem a numerologia. Porque eu falo que é a ferramenta mais completa de autoconhecimento que eu achei, por isso, porque ela nos conta tudo da nossa vida. Qual que é a minha prática de espiritualidade, se ela é para a vida toda, se ela vai mudar de um ciclo para o outro, porque de um ciclo para o outro pode mudar, né? Se na minha vida profissional eu vou precisar de ter sócio a vida inteira, ou se eu vou ter que ser empreendedora, trabalhar sozinha, ou se uma parte, durante um ciclo, eu tenho que trabalhar sozinha, depois no outro ciclo eu já tenho que ajuntar com alguém, né? Então cada ciclo é de um jeito. Como que a gente vive sem saber essas coisas? É batendo a cabeça, né? Hoje eu ouvi um vídeo que era uma história de superação. A pessoa, acho que ela fez uma palestra num TED desses aí no Brasil mesmo, ela saiu para viajar com o namorado, que era a primeira viagem que ela faria com ele, e ela resolveu colocar no porta-mala uma das malas ou das bolsas, porque estava... no carro não cabia lá dentro. Então você acha que você não deveria ter se casado e ter tido filhos, ou essa fase poderia ter sido adiada? Segundo o meu mapa, eu não vim para ter família. Eu poderia ter, mas eu vim para a humanidade. Eu vim para trabalhar com a humanidade, não com a família. Eu poderia ter tido depois também, mas aí já tinha saído a energia. Não tinha mais energia. Então, para cuidar da família, eu roubei a energia da minha independência, da minha prática de espiritualidade, da minha prática de expansão. Eu era para eu estar expandindo na vida, em todos os setores, eu só expandia a família. O consultório estava crescendo demais e eu fechei para criar filho. Eu tinha a intenção de voltar logo, mas não aconteceu, porque eu engravidei do segundo. E quando você tranca o seu mapa mais de um ano seguido, você entra num grande desequilíbrio. Agora eu pergunto, quem contou isso para nós? Como que a gente ia adivinhar? Então, o mapa, ele vai mostrar se veio para ter família ou se não veio.
A maioria das pessoas que tem família, não, a maioria não. Muita gente que tem família não veio para ter. Muita gente que veio para ter não tem. É assim que é. Por quê? Por falta de conhecimento. As pessoas têm uma vida voltada só para o mundo exterior, elas não voltam para ela, né? Deixa eu ver o que é mais que eu tenho que falar dos ciclos. Ah, eu estava contando o caso da moça. Então, a moça, ela teve... Quando ela foi abrir o porta-mala, para colocar a mala dela lá dentro, veio uma outra moça, muito correndo, bêbada, que estava e atropelou, né? Bateu nela e apressou no carro. E ela perdeu uma perna por causa disso. E a história de superação dela é maravilhosa e tal. Mas eu quero chegar aqui no acidente. Por que essa criatura teve esse acidente? Né? Um acidente não é previsto. Porque se eu estou vivendo o meu mapa com equilíbrio e bem, eu não vou colher uma coisa negativa, eu vou colher uma coisa positiva. Mas há algumas conjunturas no mapa que a gente não pode deixar de prestar atenção nelas. Né? Eu tenho a minha amiga aí, tem renascimento. Então, o que acontece? Por exemplo, numa conjuntura de renascimento, durante um ano inteirinho, 2 vezes, lá no começo do renascimento e lá no fim, a pessoa tem perigo. Então, ela não deve viajar para lá e para cá, ela não deve, se ela trabalhar com coisa perigosa, tipo faca, tipo maquinário, serra, essas coisas, a gente pede para ela ficar esse ano sem exercer isso e ficar quieta e viver feliz, relaxando, cantando, passando e ponto. Vivendo a vida rotineira apenas. Por quê? Porque ela está com um campo aberto onde é possível tudo acontecer. Então, às vezes, um acidente ele vem em decorrência da pessoa não saber que ela deveria estar por um período vivendo uma vida mais quieta, por causa do momento dela. Então, isso é um ciclo que está marcado lá no mapa e a pessoa não sabe nada disso. Ou ela está casada, o companheiro ou a companheira não tem a mesma condição e fica junto. O que acontece? Pode ter um acidente, pode vir a adoecer gravemente, pode ter perdas outras enormes. Por quê? Porque continuou mantendo uma situação que deveria sair fora da vida dela. Como que ela vai adivinhar isso? Como, gente? Se não tiver um estudo do programa dela. Então, se não era previsto durante esse ano eu fazer viagens, eu trabalhar com coisas perigosas, etc, etc, e eu fui e fiz. Aí eu tive um acidente e morri. Ou a serra elétrica cortou minha perna. Então, essas coisas acontecem, né? Só que pela falta de informação a gente não consegue, né, saber de nada disso. Então são alguns exemplos que eu estou passando para vocês se alertarem, né, e instruírem também os seus familiares, os seus amigos que busquem conhecimento para evitarem uma série de coisas, não é? Igual uma pessoa da minha família vai almoçar fora e tem um acidente e morre na volta. A gente fica pensando, qual que é o motivo desse acidente? Teria sido essa questão do renascimento? Poderia. Ou será que bebeu, foi imprudência? Então, a gente tem colheitas, sabe? E algumas coisas a gente não consegue recuperar, porque se houve uma perda nesse nível, não vai recuperar, se foi a vida que perdeu, né? Mas se perdeu o carro e eu continuei viva, ali na frente eu posso recuperar se eu viver corretamente o que está marcado lá. A gente quer viver bem, todos nós queremos viver bem. Então, minha intenção é viver bem, mas a intenção, gente, a gente fala que o inferno está cheio de boas intenções, né? Intenção não resolve só ela, a gente tem que ter ação, tem que enfrentar, tem que correr atrás, tem que ter disponibilidade, tem que ter vontade, né? E se a gente não tiver vontade, a gente não vai. O que eu encontrei, né, no decorrer da minha vida de terapeuta, psicoterapeuta e depois de numerólogo?
As pessoas gastam dinheiro com uma bobajada que não tem sentido nenhum na vida, né? Tipo, quilos de maquiagem no rosto, e o cabelo é enrolado e alisa, e o cabelo é liso e enrola. Olha, quanto recurso poderia estar sendo investido em autoconhecimento, né? A pizza do fim de semana é uma sessão, gente. Gasta numa pizza o que gastaria numa sessão que vai tirar você de um problemão. As pessoas não enxergam essas coisas. E a cervejinha, né? E, Cristina, não, sim, a gente quer divertir, mas olha, o que é mais importante? Então, porque eu não tenho dinheiro, aí você vai olhar, comprou uma bolsa nova cara, comprou um sapato caro, né? Eu já contei para vocês que a mãe veio pedir para mim atender de graça o filho. Falei, ué, mas ele não está empregado? Tá. Ué, então, por que ele não pode pagar? Porque ele está pagando a prestação do carro. Gente, presta atenção. Será que era hora de comprar carro ou de cuidar do seu equilíbrio interno? As pessoas não têm noção do que elas fazem, né? Então, eu estou aqui falando isso com vocês com a maior sinceridade, porque eu vivi isso todos os anos da minha prática de consultório. Todo mundo chega e fala que não tem dinheiro, que não pode arcar, né? Mas você vai olhar a vida, é um gasto, assim, com coisas que não fazem a menor diferença na vida de ninguém. Muito ao contrário, uma noitada com bebida só tem prejuízo para a sua saúde. Você não dorme, você não descansa, e ingerindo coisas que vão trazer prejuízo para o seu organismo, que não é só o álcool, todas aquelas coisinhas de boteco, né, que a gente come, fritura, um bando de coisas que só faz mal, né? Não posso arcar com esse trabalho. Nossa, gente, pelo amor de Deus, não põe a mão na consciência, né? E eu falo isso com o maior carinho, porque eu vi as pessoas desejando tanto melhorar, mas não conseguem se libertar de uma arapuca dessas. Mas então vai buscar força interna onde? Porque a cerveja não vai dar força interna, o cabelo tingido a plástico ou botox também não vai trazer força interior, né? O que vai trazer a força interior? Autoconhecimento. Um organismo bem nutrido, bem descansado, bem exercitado, né? Sabe? Então, nós precisamos acordar, não é verdade? Por quê? Porque a gente vai chegar lá na velhice e a gente quer não estar decadente. As questões que eu falei do ciclo formativo, do ciclo produtivo e do ciclo da colheita, e tem também as realizações, que são ciclos, 2 um pouco médios no tamanho e 2 menores. São 4 realizações que a gente tem, que são facilidades que a divindade está. Então, por exemplo, esse nos dá, né? Esse renascimento que eu disse, ele dura 9 anos. E anterior a esses 9 anos, tem outro ciclo antes, que é de limpezas para liberar para o renascimento. A pessoa não sabe nada disso, aí desmancha o casamento, aí perde os sócios, sai do emprego, e, nossa, os amigos vão embora, costuma que sai tudo da vida da pessoa. Isso não é problema, é limpeza, preparando para a nova fase, que vem tudo de volta novo. A pessoa não sabe nada disso, como que ela faz? Não é? Então, é preciso que a gente tenha autoconhecimento. E além do ciclo formativo, produtivo, da colheita e os ciclos das realizações, e tem também o ciclo do ano pessoal, que é todo ano, é o que a gente realmente desenvolve, tudo que está lá no mapa é no ano pessoal. E cada ano pessoal é um número, né? Igual a gente está agora no ano pessoal 5 universal, né? E eu, Cristina, estou no meu ano pessoal 1 agora, que é um ano de recomeço. Então, agora é o ano de recomeço. Se eu quisesse começar um trabalho novo no ano passado, não ia rolar, porque era um ano de finalização do ciclo anterior. Então, a gente tem que saber em que ano está para começar uma empresa, né? Para comprar um carro, para comprar uma residência. Tem o ano certo para o investimento, tem o ano certo para o casamento, tem o ano certo para fazer estudos e vivências de espiritualidade, tem o ano certo para todas as coisas.
E a gente não sabe nada disso. Está lá no ano pessoal novo e montando empresa. A empresa não vai durar. Não vai durar. Se ela conseguir chegar até o ano pessoal novo seguinte, ela durou muito. Mas costuma que no ano seguinte já não está lá mais, né? Eu achei muito válido o que eu gastei com o meu mapa e não perco as previsões anuais que você faz. Então, e você tem visto, né, Aureliana, que bate bastante, né? Que é bom a gente saber para que o ano vai servir para a gente fazer de acordo, né? Misericórdia, né, Ângela? Então, é um descalabro a gente viver inconsciente, que é o problema do mundo. As pessoas vivem de forma inconsciente. Quais são as colheitas que a gente vê? Doenças, brigas, pobreza, né? Empobrecimento e mortes assim, inesperadas, fora da hora, né? Alzheimer e todas essas doenças. Hoje está muito na moda o pânico, hoje está muito na moda o bipolar, né? Não precisa nada disso. A gente colhe em função da falta de prática, né? Da falta de conhecer e de praticar as coisas nossas. Então, gente, concluindo é isso. A nossa vida acontece em ciclos. Para cada ciclo tem uma coisa acontecendo. E a gente não consegue cumprir o atual se não tiver vivido bem o anterior. Então, costuma da gente ter que recuperar o anterior enquanto está vivendo o agora, para poder ver se acerta o passo para garantir um tempo de colheita. É muito trabalhoso? Às vezes não, porque muita coisa se resolve quando a gente já se conscientiza. Então, o fato de se conscientizar é uma coisa maravilhosa. Lembrando que os significados ocultos dos números são ocultos até que a gente os descubra, né? E para uma mente curiosa e desejosa de se resolver, com essas informações, vai entender que não há outro caminho, né? E a gente está aqui com essa disponibilidade, mas também é minha tarefa e eu adoro fazer isso, né? E tudo que eu quero é poder ajudar as pessoas a se sentirem felizes e bem. E o caminho melhor que eu encontrei foi esse, né? Então, se alguém tiver vontade de conhecer seu mapa, né, ou de marcar uma consulta, na bio tem o link do meu site, né, direto lá. Basta vocês fazerem contato, ou então me abordar aqui no direto, né? É interessante, mas e quem já viveu nem sei quantos ciclos? Hoje a gente já viveu um monte de ciclos mesmo, né? Então, o primeiro ciclo maior é até 28 anos, depois o segundo de 28 a 56, né? De 56 até o último dia, né? Aí, os outros menores é desde o dia que a gente nasce. Cada dia um ciclo também. Então, tem ciclo de um dia, ciclo de 7, ciclo de 10, tem ciclo de tudo que é jeito, né? O fato é que tem alguns que eles são demarcados para a gente ter um controle sobre a vida e se administrar bem, né? E a gente pode, então, conhecer estes ciclos através aí do estudo do mapa numerológico natal. E eu estou à disposição de vocês, né? Quem tiver vontade de conhecer esse serviço, dá uma chegadinha lá no meu site, que é www.mariacristinarosa.com. E muito obrigada, então, mais uma vez, pelo prestígio de vocês, pela presença, e eu espero ter passado bons ensinamentos, né? Agora vamos tratar de praticar, porque o que a gente aprendeu deve aplicar na vida. Tá joia, gente? Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, viu? Até a semana que vem.